Porque o melhor marketing não é aquilo que a gente faz ou tenta fazer. O melhor marketing é o que o nosso cliente vai falar quando a gente não está perto dele. Fala família Max Crio, família da construção a seco do Brasil. Eu sou Anderson Nunes, vou apresentar para vocês o Max Cash, o podcast da Max Crio, dando andamento aos vídeos e série de vídeos que nós vamos fazer para melhorar o seu negócio, tanto de lojista quanto autônomo. Hoje chegou a hora de falar sobre marketing e trouxemos aqui um especialista de marketing que vai levar tudo o que você precisa saber. Sidney, meu parceiro, toca aqui, queridão. Anderson, que satisfação estar aqui com você. Gratidão pelo convite. É uma honra. Estou realmente muito feliz de estar sentado aqui nessa cadeira onde já se passaram aqui pessoas extraordinárias. Cara, obrigado demais. Ó, antes eu queria mostrar pra vocês aqui, ó, nessa câmera, a camiseta do América. Mandou pra gente aqui, ó, América, meu parceiro, mostrar nessa câmera. Tá aqui, ó, meu parceiro, tá na camiseta dele o Fagner também. Se você quiser mostrar o seu negócio, divulgar o seu negócio, pode mandar uma camiseta pra gente. Nós vamos fazer o programa com ela aqui no estúdio, tá bom? Essa vai ficar aqui hoje. Aqui atrás Bacana de a mim. camiseta, hein, cara? Show de bola. Camiseta do meu parceiro. Extraordinária. Um abraço pra você, América, o Anderson, Fagner, que tá na camiseta também. Tamo junto. E você, canso de falar, se inscreva no canal. Por quê? Você que tá apertando o botão de se inscrever, um dia você vai estar aqui, sentado nessa cadeira onde o Sidney tá hoje, para poder contar a sua história e falar como que você chegou no drywall, como que você tá onde você tá. Então se inscreve no canal, curte e vem fazer isso aqui junto com a gente. Ó, queria avisar você para ficar até o final hoje, porque depois que nós fizermos todo o nosso conteúdo que o Sidney vai passar, ele vai dar dicas muito importantes para você conduzir o seu negócio, tá bom? Então fica com a gente. Eu quero te parabenizar pelo espaço extraordinário que você criou aqui. Vamos lá, Agora eu queria Anderson. perguntar para você, quem é o Sidney? Cara, antes de mais nada, Sidney. Sidney é filho do seu José, da dona Ruth, irmão do Marcelo, da Solange, cunhado do Ronaldo e também esposo da Elisângela, pai da Jennifer, sogro do Jean e agora recentemente eu e minha esposa, né, nos tornamos pais de uma mini filha, uma maltês que tem mais seguidores no Instagram do que eu. Caramba, É, essa daí é famosa então, hein? você vê que as ocupações são grandes, né? É. Verdade. O Sidney, começa a falar pra gente uma coisa que é muito importante, que é o foco do nosso programa hoje. O que que é o marketing? Vamos lá. O Anderson, existe uma certa confusão e muitas pessoas acabam fazendo essa pergunta, né? Porque as pessoas confundem o que é marketing e o que é propaganda. Marketing é quando você procura entender o segmento que você atua, isso seja lá qual for. Vamos falar especificamente do mercado de construção a seco, né? Onde você, antes de querer fazer uma publicação, seja no Instagram, seja no Facebook, ou uma mídia mesmo, que é offline, que a gente chama, né? A gente tem que entender quem é o cliente, qual é aquela pessoa que a gente está querendo se conectar. E aí, você acaba criando estratégias de acordo com esse público, que vão ser adequadas, que vão gerar uma conexão com o teu público-alvo. E com essa estratégia de marketing pronta, você vai partir para a segunda etapa, que é fazer a propaganda efetiva, né? Então, você vai materializar aquilo que você descobriu do teu cliente, e a estratégia de marketing, ela é baseada de você conhecer profundamente aquela pessoa que você está querendo impactar. Para que aí a tua propaganda, seja ela uma postagem, seja ela um vídeo, ela vai ser realmente bem mais assertiva. Vai gerar conexão com o cliente. E quando o cliente se conecta com a tua mensagem, é aberto um diálogo, né? E quando você tem um diálogo com o teu cliente, a possibilidade de gerar negócios começa a ser grandes, né? É, legal.
Vocês repararam na forma que o Sidney respondeu a pergunta quem é o Sidney? É muito importante, isso é um reflexo. Antes de você saber o que você faz e como você faz, responda essa pergunta, quem é você? Coloca aí nos nossos comentários aí embaixo, respondendo essa pergunta, quem é você? Vai ser ótimo você fazer essa reflexão, para você saber transmitir a sua mensagem para as pessoas. É muito importante. Anderson, isso é muito legal. Foi até uma abertura que muitas pessoas acabam ficando surpresa, né? Eu já participei de diversos eventos e mesmo em algumas reuniões onde a minha empresa foi contratada para prestar o serviço e as pessoas estão acostumadas a perguntar quem é você? Aí eu digo, eu sou publicitário, ou eu sou um montador de drywall, eu sou um engenheiro, eu sou um arquiteto. Só que isso não é quem nós somos. Na realidade, a profissão que a gente está exercendo no momento, ela é fruto da nossa identidade. E a nossa identidade está relacionada à nossa história. É da onde a gente veio, o que nós somos hoje e quando a gente tem uma noção aonde a gente vai querer chegar. Porque se a gente não pensar dessa forma, existem no mercado profissionais super bem preparados, com diversas faculdades, MBA, doutorado, a parede cheia de diplomas, só que ele é uma pessoa que não tem clientes, não é bem sucedido no que ele faz, no que ele procura fazer. Simplesmente porque ele é tudo tecnicamente, mas ele não tem habilidade suficiente de se conectar com o cliente dele. Então, essa dica que o Anderson deu de, antes de mais nada, ou mesmo num podcast como esse, né, que já teve os outros episódios, de você não apenas assistir, ser uma audiência ali que fica parada. A melhor forma de você começar a mostrar para o mercado quem você é você se relacionar. E eu estava, essa semana que passou, junto com o Fábio da Santo André, que você conhece ele, e nós estávamos conversando sobre como é o mercado hoje. Apesar de todas as dificuldades que existem, há 40, há 30 anos atrás, era muito mais difícil. Para você fazer um network, isso que a gente está fazendo aqui, para você conseguir se conectar com um cliente novo, você tinha que fazer uma maratona. Por quê? Ou você era uma pessoa que estava iniciando e os eventos eram escassos, né? Ou você tinha que esperar ali anualmente ou a cada 6 meses ter algum evento, então você tinha que se deslocar de vários lugares para conhecer pessoas que iam ajudar você a crescer profissionalmente. Hoje, com a internet, com as mídias sociais, nós conseguimos nos conectar com pessoas do mundo inteiro. E a melhor forma, eu acho que podemos até dizer que essa é a primeira dica de marketing das 7, aonde você estiver, procure interagir com a pessoa que está ali, né? Fazer uma pergunta, elogiar, dizer quem você é, porque eu já vi inúmeros casos de, com essa atitude, uma pessoa deixar um comentário, agradecer e conseguir fazer parcerias e até gerar negócios, né? Eu vou dizer para você que isso se chama humildade, né? Humildade não é a gente ser acanhado. Humildade é a gente reconhecer que nós temos que sempre estar dispostos a conectar com pessoas diferentes. Acho que esse é o primeiro pilar para que qualquer lugar que nós estejamos, né, a gente consiga já ter um bom resultado com a nossa imagem, né, perante o público que a gente quer atuar. Verdade. Ô, Sidney, você se identifica muito, assim, por ser marqueteiro, digamos assim. Não sei se essa é a palavra certa de usar pra você. Marqueteiro eu gosto, pode Você ir. gosta? Mas Eu você gosto. se identifica muito com isso. Por que você decidiu trabalhar com marketing? Ou quando que você teve esse insight de falar assim, eu vou trabalhar com isso? Como que surgiu isso na sua vida? Vamos lá. Como toda a história dos empreendedores, dos bons brasileiros, né? Eu tinha muita vontade, muita garra, né? Extremamente novo. Eu comecei a empreender com 18 anos. Fiquei praticamente 10 anos trabalhando em alta performance. Quando eu tinha 28 anos, que eu estava com uma estrutura bem razoável,
Eu achava que a gente já podia tudo, que eu era o bom, não tinha uma mentoria, porque no ápice dos 28 anos, normalmente dá tudo certo, né? Você se esforça um pouquinho mais. Eu fiz um contrato errado e acabei tendo um prejuízo gigantesco e eu fali. Mas eu fali espetacularmente. Sabe, não é aquela falência que você fala, caramba, foi só um pouquinho. Não, na época foi tão assim ruim para mim que eu por pouco eu não entrei em depressão. Por que, Anderson? E acho que muita gente vai se identificar com o que eu vou falar agora. O empresário ou empreendedor, ele trabalha bastante, né? Para você conseguir ter uma empresa, você tem diversos setores e o custo, não só financeiro, mas o custo de trabalho é gigantesco. Muito. E eu sempre trabalhei para os funcionários, para os meus colaboradores, de chegar em finais de ano, muitas vezes, principalmente um pouco antes da minha ruína, como eu posso te dizer, eu pagava todo mundo e muitas vezes chegava no final do ano e não sobrava nada. Até que um dia, eu conversando com uma pessoa, e aí é importante você ter conexões, que era um cliente meu, ele chegou um dia num café e falou, Sidney, você está no lugar errado. Você não pode fazer todo esse sacrifício que você está fazendo. Cara, você é muito bom vendedor, você é muito bom como estrategista, você deve trabalhar mais na parte criativa e na parte de vendas. E deixa essa parte técnica porque você é muito bonzinho. Então, mais uma dica. Ser bom é uma coisa, bonzinho é outra. Bonzinho, a gente não cresce, né? Existe uma diferença. Porque o bonzinho é aquele que a gente sabe que está, muitas vezes, não fazendo o que deveria fazer, ou a gente não sabe falar não, e isso vai acarretar um monte de problemas para a gente. E aí, Anderson, passando nessa trajetória, eu comecei a trabalhar mais na parte comercial. Fundei a minha agência, foi no ano de 97, trabalhando para criação de sites na época. Eu não entendia nada. O Google é de 98. Eu comecei a trabalhar em 97, para você ter uma ideia. Só que, mesmo eu não sabendo nada de internet, por eu saber a parte comercial, eu comecei a me inteirar muito sobre o assunto. Acabei conectando vários clientes para aquela agência que eu estava trabalhando. E o que aconteceu com isso? Eu comecei a enxergar o mercado de uma maneira mais ampla. E aí, numa ordem mais rápida agora, no ano de 2013, eu já estava com vários clientes, atendendo, montando sites, fazendo estratégia de marketing. Foi quando eu me conectei com a Ciasul. A Ciasul, do segmento de construção a seco, foi o nosso primeiro cliente. Aí eu me enxerguei e realmente eu me encontrei no segmento. Porque eu fiz aquela conexão do que eu era na época da serralheria e das oportunidades que eu enxerguei para esse mercado já em 2013. Então, de lá para cá, praticamente todas as ações que a gente faz hoje, publicitária, são voltadas para lojas, para fabricantes, para montadores, enfim, para as pessoas que atuam nesse segmento. Você foi uma das pessoas que sentam aqui e falam que se apaixonaram pelo drywall. Então, mesmo você sendo marqueteiro, você também teve esse insight quando você viu essa parte da construção a seco. Tudo que ela podia levar para as pessoas. Exatamente. O La Roque, né? Eu gosto muito de um bordão que ele tem, loucos por drywall, né? Eu acho muito legal. E até a última entrevista que teve foi com o Will, ou outros que passaram por aqui contando a história. É nítido que você vê que as pessoas, elas realmente, elas são apaixonadas. Você viu, né? a loba do drywall? A loba do drywall, sim. Mas eu acredito que esse gostar, né? Ou esse encantamento de quem entra nesse mundo de construção a seco e do drywall, ele está mais relacionado a gente entender que é um sistema onde economiza muito tempo da pessoa, né? A gente enxerga de fato que a gente está ajudando na ruptura daquele paradigma que tinha que as casas, para serem fortes,
ou para serem resistentes tinham que ser construídas com tijolos, né? E concreto. E concreto, e que se não for tijolo e concreto não é bom, né? E só que isso daí há 20, 25 anos, 30 anos, tem grandes nomes no mercado que fizeram até mais ou trilharam aí um caminho, ou como diz, arrancar os tocos, né? De mostrar aí para a população, ou até essa atração de encantar as pessoas, né? De falar, cara, olha para esse sistema aqui, que você vai conseguir, talvez, formar uma nova profissão. Talvez você vai conseguir também se encontrar aqui, da mesma forma que essas centenas de pessoas aí estão trabalhando nesse mercado, né, Anderson? Sidney, eu só queria fazer um parêntese, porque quando a Ana estava conversando com você, você falou que é formada em copywriter, é isso? Eu sou curioso para saber o que é isso, se tem alguma diferença do marketing, porque realmente eu não sei. Vamos lá. Copywriter, para fazer uma analogia, o termo redator publicitário é mais comum, né? Sim. Todas as propagandas ou revistas, aqueles anúncios que a gente vê, ou mesmo um vídeo, quando é aquele de 30 segundos, ou um comercial de TV, existe um texto que é feito primeiro, e aí é analisada a estratégia de marketing, para criar um texto persuasivo que impacte as pessoas, e, por exemplo, que em 30 segundos a gente sente vontade de comprar um veículo, né? Sente Sim. vontade de comer uma comida em um restaurante, porque aquela imagem, aquela mensagem que foi passada para a gente, ela tem um alto poder de sedução, podemos falar. Então, o copywriter, ele é um profissional que ele estuda todos os gatilhos emocionais que existem, porque toda mensagem, toda forma de comunicação, na realidade, ela é baseado em comportamento humano. Então, o que seria esses gatilhos? Seria, por exemplo, quando a gente fala para o cliente, se você não fechar hoje o orçamento, amanhã vai ter aumento. Você está usando um gatilho que um copywriter profissional usa de forma assim pensada. Só que a maior parte do público, o público do nosso sistema aí construtivo, ele usa isso no dia a dia de diversas formas, sem saber que está usando. Então, copywriter, resumo, nada mais é do que você criar textos ou pensar de uma forma onde você analisa primeiro o que essa pessoa poderia, por exemplo, me negar, o que se eu oferecer um produto para ela, o que ela pode me dizer como obstáculo para eu não conseguir vender para ele. Então, o copywriter, ele consegue identificar todas as dores do mercado, todas as possibilidades que o cliente pode ter de falar não, e já cria uma narrativa para quebrar essas objeções. Entendi. E isso é uma vertente, digamos assim, do marketing, então, né? Ele está hoje, ele faz parte. Hoje, vou te dizer, Anderson, que eu sou copywriter, assim, que eu estudei, busquei esse conhecimento, não porque eu achava que o nome era bonito, porque o nome é até difícil, né? Nem eu sei falar quase direito. Mas é bonito. Por necessidade. Porque quando uma empresa nos contratam, né, para fazer uma estratégia, ela contrata a gente porque ela está focada em ter resultado. Né? Sim, você aqui na Max Crew, quando você faz uma propaganda, você espera que aquela propaganda renda frutos. Sim, claro. Né? E ser copywriter, ele ajuda muito a que essas ações de marketing tenham resultados mais eficazes, mais eficientes. Entendi. E você até disse dessas necessidades. Você tá com a camiseta da Camon Place, né? Foi essa necessidade que você decidiu criar o Acamoncast? Para quem não sabe, o Acamoncast também é um podcast, né, que falam com os profissionais da área, da construção a seco também, né? Por que surgiu o Acamoncast? Vamos lá. Todas as nossas estratégias, hoje ela está focada podemos chamar de uma metodologia, que está baseada em 4 pilares. E eu quero aqui, nesse podcast, falar para quem está nos ouvindo
que presta muito atenção, porque a gente trabalhou aqui por alguns anos para fazer, desmistificar um caminho de dificuldade e tornar algo assim, uma regra ou um caminho que qualquer um pode modelar a gente. E ele está baseado em 4 pilares. Primeiro pilar, conhecer. Segundo pilar, aprender. Terceiro pilar, executar. E o quarto pilar é prosperar. Como que funciona isso, então? O Acamoncast surgiu lá em 2013, estava trabalhando com bastante força, principalmente para as empresas do segmento de construção a seco. Sim. Em 2019, Anderson, eu percebi a necessidade de que eu trabalhar apenas para algumas empresas não seria suficiente para que eu, Sidney, fizesse alguma coisa com mais valor para atender o mercado como um todo. Então, em 2019, eu tomei uma decisão de criar uma startup para ajudar não apenas a Ciasul, o Grupo Ciasul e outras empresas, mas o mercado como um todo a encontrar caminhos para que a gente juntos, unindo toda essa cadeia produtiva, a gente conseguisse fomentar o mercado. E aí o primeiro pilar nosso, que era o pilar conhecer, eu precisava me conectar com a galera desse mercado. Eu via todo mundo, as pessoas mais influentes, e eu, apesar de ter muito relacionamento no mercado, mas a gente estava falando, ou quando a gente fala em criar uma startup, a gente tem o objetivo de alcançar o Brasil todo. E até outros países, no primeiro momento, que falam a língua portuguesa. Sim. E aí, pensando na estratégia de marketing, né? Eu falei, a melhor forma que tem, se eu chegar para uma pessoa e simplesmente mandar uma mensagem, olha, eu sou o Sidney. Cara, é muito difícil, as pessoas estão na correria do dia a dia. E aí eu falei, eu tenho que criar um convite irresistível. Junto com a minha equipe, um dia nós fazemos aquele brainstorm, né, de, cara, qual que é uma boa estratégia? Aí foi quando nós decidimos criar o Acamoncast. E com o Acamoncast a gente começou a convidar várias pessoas bacanas, né? Você esteve, inclusive, num dos episódios, Sim. para que a gente entendesse de fato como que cada um desses players, como lojista, como montador, como fabricante, eles enxergam o mercado. Então, o Acamoncast surgiu realmente dessa necessidade de a gente se conectar com o mercado. Cara, é muito importante você falar isso de se conectar, porque isso é um. Não vou dizer que é um problema, mas você mandar uma mensagem pro cliente e apenas passar o preço para ele e falar com ele sobre o seu produto é diferente do que você se conectar com ele. Isso é muito importante. Isso é uma das coisas mais difíceis que uma empresa pode fazer. Como se conectar com o seu cliente de uma forma que ele consiga parar para escutar o que você tem a dizer, que isso é muito importante. Quando você consegue isso, você consegue vender para ele. Exatamente. Então você precisa se conectar com ele. Como fazer isso de uma forma mais efetiva? Os 4 pilares, o conhecer, o aprender, o executar e o prosperar, eles têm que ser organizados exatamente dessa forma, Anderson. Porque o que acontece com profissionais que a gente atende, e nós conversamos com vários, né? E quando as pessoas chegam até a gente, todos eles falam, eu preciso ter mais clientes, eu preciso ter mais leads, eu preciso ter um número maior de clientes. E aí, para fazer isso, é algo hoje que não é difícil. Você cria uma campanha patrocinada, você cria um perfil no Instagram, cria um site bacana. Essas ferramentas hoje, elas são fáceis de ser acessadas. Só que a única coisa que é ruim, que essa ideia, milhares de pessoas estão tendo, né? E o cliente, o nosso cliente que a gente quer se conectar a ele, a única coisa que ele não está esperando naquele dia é que a gente está intencionado em chamar a atenção dele. Ele está cuidando da vida dele, ele está fazendo diversas ações e ele só vai descobrir um cliente ou um fornecedor novo quando ele tiver uma necessidade. Então,
um caminho extraordinário para qualquer profissional é no pilar conhecer, ele fazer o quê? Primeiro, conhecer de fato quem ele é, a história da vida dele, o porquê ele está fazendo o que ele faz. Por que que ele está trabalhando com drywall, né? Para a gente até ser específico Sim. no tema aqui do podcast. Quando ele entende profundamente e ele fala, isso é tudo que eu procurava, ele conheceu já uma parte importante, né? Ele conheceu quem ele é. Tem uma parte de um livro que eu vou citar, A Arte da Guerra, que é uma parte extraordinária que o escritor ele fala assim, se você conhece você mesmo, né? E você não conhece o teu adversário, você vai de 100 batalhas, você vai ganhar 50 e vai perder 50. Se você conhece profundamente quem você é e você também conhece o teu, no caso, quem é o adversário teu, né? Sim. Se você conhece profundamente, de cada 100 batalhas, você vai ganhar 100. E se você não conhece muito quem você é e não conhece teu cliente, você vai perder todas. Então, se a gente trazer a arte da guerra para o mundo dos negócios, a primeira coisa que a gente tem que fazer, Anderson, é procurar fazer a lição de casa. Quem eu sou de fato? E não copiar, muitas vezes, o que uma pessoa que a gente admira no nosso segmento está fazendo. E copiar é muito diferente de modelar, né? Tem pessoas que olham alguém de sucesso e falam, poxa, eu quero fazer exatamente o que aquela pessoa está fazendo. Só que ela está em um outro, muitas vezes, em uma outra localidade, e aí essa mudança demográfica também, ela interfere, né? Então, a primeira coisa, você olha quem você é, e depois, aonde você está atuando na sua região, tente entender as necessidades que existem hoje. Não adianta a gente achar assim que que todos os clientes são os nossos clientes. Um dos erros maiores que a gente percebe em estratégias de marketing é quando a gente chega para falar com um profissional ou com um dono de loja e você fala, quem é o teu cliente? Ele fala, todo mundo. Em marketing não existe todo mundo. Em marketing, a primeira coisa que a gente identifica, a gente muitas vezes cria até um nome para o nosso avatar. Ó, esse daqui é o nosso cliente. Porque são clientes que têm características em comum. E quando você faz um raio-x, né, de um cliente hipotético, é só você pegar e fazer depois uma repetição daquelas ações. E aí você começa a ter uma enxurrada de clientes e clientes que você realmente precisa para o teu negócio escalar. Ó, você falou, acabou de falar agora sobre a importância de se conectar com as pessoas. Se o empresário viesse até você e fizesse essa seguinte pergunta: o que que eu devo fazer primeiro? Procurar vender o meu produto, o maior número possível de produtos que eu puder de vezes, ou consolidar a minha marca primeiro, depois procurar essa conexão? O que que você diria para ele? Qual é a importância de consolidar a marca antes ou depois de você já ter uma empresa estabelecida? Tem um ponto importante que todo empresário, e a gente está falando com um público que na grande maioria, como nós somos, né, necessita pagar boleto todos os meses, né, É, Anderson? sim. Então, normalmente um empresário, como que a gente começa? Nós começamos pequeno. A gente começa com uma ideia, com uma intenção e vai criando esse empreendimento, né? E até chegar num ponto onde a gente quer cada vez vender mais. Essa decisão de você falar o que é importante para mim, eu primeiro consolido a marca ou eu alcanço um público maior? Em alguns casos, pode ser um dilema. Por quê? Se você tem que pagar muito boleto ou se você cresceu de forma desorganizada, você começa
abrir mão muitas vezes da qualidade e o teu nome, uma marca, o branding, né? A forma como o mercado enxerga o produto ou o serviço que você oferece está relacionado diretamente à qualidade daquilo que você está oferecendo. Então, em um primeiro momento, você tem que fazer uma lição de casa e entender como que eu posso crescer. Eu posso crescer de uma maneira mais rápida ou eu tenho que ser mais cauteloso? Agora, independente da situação, não pode abrir mão de você saber exatamente onde você quer chegar. E mesmo que você ou eu, a gente tenha um único cliente, aquele cliente ele tem que ser tratado como se ele representasse 1000 clientes. Sim. Porque um cliente satisfeito, ele vai abrir novas portas para você, ele vai te indicar, ele vai voltar a comprar de você, né? E é muito mais econômico ou muito mais barato você vender para o mesmo cliente diversas vezes durante a história de vida da sua empresa, do seu negócio, do que você, em busca de ter clientes a qualquer custo, você optar assim, eu vou criar uma estratégia de marketing mais ousada, eu vou queimar um pouco de caixa para fazer ali compra de tráfego pago no Google ou no Instagram, eu vou contratar um influenciador para eu atender trazer, me conectar com o maior número possível de possíveis compradores. Se você está preparado, ótimo, é a melhor estratégia. Se você não está preparado, isso pode ser ruim e pode atrasar ou até fazer com que uma ideia boa ou que o teu trabalho, mesmo sendo extraordinário, ele entre numa rota aí de colisão. Ou até mesmo de você ficar tão complicado, porque você faz uma estratégia de marketing, você faz uma propaganda bacana, você atrai mais clientes, você é um bom vendedor, você vende, só que vender é uma etapa de todo o É uma processo. parte do É uma negócio. parte. A cereja do bolo é a entrega do teu produto e seu serviço para o cliente, mas com aquela satisfação de o cliente falar, caramba, foi a melhor escolha que eu fiz. E sabe quando isso ainda se torna melhor ainda, quando tem um bônus, é quando você faz isso e o cliente consegue, e não consegue, ele faz questão de externar para as outras pessoas o tanto que ele está satisfeito de ter comprado aquele produto. Aí você conseguiu o suprassumo da venda do produto. É Exatamente. quando eu entro lá no Instagram e vejo as pessoas publicando vídeo da Max Crio falando, essa aqui é a melhor massa que eu já usei, essa aqui é a braba do Brasil. Isso pra gente gera uma satisfação enorme, porque a gente sabe que tá fazendo tudo certo, tá conseguindo entregar para as pessoas o que elas esperam, até mais do que elas esperam, porque elas fazem questão de externar isso, né, para os outros. Exatamente. Isso é muito importante. É, a gente falou agora sobre consolidação de marca. Você acha que a consolidação de marca está diretamente ligado à qualidade do produto ou o marketing pode ajudar em estratégias para as empresas poderem consolidar a marca que elas têm? O Anderson, um produto por si só, vamos falar exatamente da massa. Sim, E vamos trazer também agora aqui uma referência de uma placa de drywall e de um perfil de drywall também. Tanto a massa como a placa, independente de qual fabricante, não vamos citar nenhum nome para não ser injusto com os outros aqui, sim, né? Vamos falar do produto sim, em com si. certeza. Qualquer um desses produtos, ele no estoque da empresa ou ele na prateleira das lojas, ele não tem um valor significativo ainda. Ele tem um valor monetário, ele tem um valor para o fabricante, mas qual é a forma que a gente realmente descobre o valor de cada um desses produtos? É quando ele está instalado, quando ele está montado ou numa empresa, se é um segmento corporativo, ou na casa de um cliente. Então, um bom produto, se ele for mal instalado, se ele não for aplicado seguindo as normas, seguindo todas as regras, Recomendações, né? recomendações que existem, ele vai se tornar um produto, um bom produto, a melhor massa do Brasil
que é a Max Creo, fazer um merchandise aqui, né? Ele pode se formar um instalado, né? Se tiver a felicidade, ele pode, para o cliente ou para aquela pessoa que decidiu ou que vai olhar aquele serviço acabado, pode se tornar irrelevante. Sim. Ou a pessoa não vai enxergar essa qualidade. Sim, pode ser um produto sem valor, né? Sem valor. Sem valor. Então, o que é importante? Qualidade hoje no mercado, tanto de produto como de serviço, não é mais atributo. Hoje é uma obrigação. Todos os produtos eles têm que ter qualidade. E o que faz com que a marca se consolide ou seja respeitada no mercado? Quando existe uma cultura por trás de quem está ou vendendo o produto ou está entregando serviço, de realmente ensinar ou educar o público que vai usar aquele produto para que use da forma correta. Então, existe sim uma responsabilidade de todos nós, de toda a cadeia produtiva, de não apenas fabricar a melhor massa, o melhor perfil ou a melhor placa. Existe a necessidade que a gente crie os melhores treinamentos, a melhor comunicação, que a gente tenha a disposição de, no caso dos clientes que usam a massa da Max Creo, explicar para ele como que usa, como que aplica, né? Tem um ditado aí popular que diz que uma mentira, quando ela é contada muitas vezes, ela se torna uma verdade, né? Imagina algo que é verdadeiro quando ele é replicado de uma forma intensa. Verdade. Né? Então, ele se torna algo muito forte. Sim, o que você falou agora é muito importante. Essa responsabilidade, eu sempre quando vem alguém aqui, eu sempre comento isso. A responsabilidade é da Max Creo, por isso que nós criamos esse MaxCast para falar sobre o produto, falar sobre serviço e trazer à tona, né, com as pessoas que participam disso. A responsabilidade é sua, sentada aqui na cadeira e falando seu conhecimento para as pessoas, mas também a responsabilidade daquela pessoa que acha que ela não precisa fazer nada, não está participando. Mas a pessoa que está assistindo agora esse podcast, você também pode fazer parte disso, você pode ajudar isso. Qual a forma mais básica que você tem de fazer isso? É clicando no botão de se inscrever. Sabe o que vai acontecer? Outras pessoas vão receber esse conteúdo. Uma pessoa que estava perdida, que não sabe como executar o drywall, não sabe como fazer, não sabe como iniciar, que ainda está usando gesso para dar acabamento. Essa pessoa vai receber esse conteúdo, porque muita gente se inscreveu, o YouTube vai achar que é relevante isso. Exatamente. E ele vai passar para essa pessoa. Então você acabou de ajudar alguém também, que estava fazendo uma coisa errada e agora está fazendo uma coisa certa. Então você se inscrever no canal não é simplesmente um ato de você estar acompanhando aqui. Se você quiser fazer isso, é ótimo, eu vou gostar muito. A Max Creo vai se sentir honrada de ter sua presença. Mas você vai levar esse conteúdo para outras pessoas. Isso vai ser muito importante. Você está fazendo sua parte para fazer o mercado do drywall crescer ainda mais. Certo, Sidney? Exatamente. O que é muito comum e é mais fácil acontecer, Anderson? Nós, por natureza, né, isso é inerente ao ser humano, nós somos muito rápidos e espertos para fazer críticas ou para ver que alguma coisa deu errado e a gente já estar bem rápido e dar a nossa opinião, né? Só que é incrível como a gente, mesmo consumindo conteúdo, né? A gente muitas vezes pega um conhecimento ou pega uma dica de alguém e a gente é muito comum fazer o quê? Cara, eu gostei tanto disso, eu adorei, mas eu não vou compartilhar. Isso é uma barreira que tem que ser quebrada, porque quanto mais a gente está disposto a dividir conhecimento, dividir ideias, dividir dicas, ensinar as pessoas que estão a um passo atrás da gente, mais a gente cresce, mais a gente aprende. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Então, o crescimento profissional e o crescimento financeiro de qualquer ser humano, ele não está atrelado só ao que eu sou capaz de fazer. Ele está atrelado à transformação que nós, seja um fabricante, seja um montador, ele é capaz de fazer na vida das pessoas. Sim. Cara, ninguém acorda de manhã
doido para fazer uma parede de drywall, para fazer um forro, né? A única coisa que as pessoas imaginam e elas realmente sonham e elas têm essa visão é, muitas vezes uma pessoa comprou o apartamento, foi um sacrifício, e aí ela quer fazer o quê? A melhor decoração, mas para levar a família dela, levar os amigos, comer uma pizza, criar um ambiente agradável. Então, a parede, o forro, na realidade, faz parte da vida das pessoas. Então, a pessoa não está comprando a placa de drywall ou o perfil. Ele está comprando o estado, né? O momento que ele vai ter ali de lazer. E Sim. aí a minha pergunta, Anderson, para quem está aqui nesse momento, né? Quando esse cliente, quando a gente acaba um trabalho, que a gente entrega para esse cliente, encerrou, recebemos a nossa parte, qual é o sentimento que esse cliente vai ter? Ou o que ele vai falar dos profissionais que trabalharam na casa dele? O meu convite é que você tenha a clareza, né, que nós tenhamos a clareza de que quando nós acabamos qualquer tipo de trabalho com o cliente, que a gente vire as costas e a gente tenha certeza que aquela pessoa vai falar muito bem da gente. As pessoas que estão prósperas no mercado, e são várias, que criaram empresas gigantescas, elas não são extraordinárias ou elas não fazem nada que é difícil. Elas apenas entendem o poder que é levar satisfação e honrar com a promessa que ela faz quando ela vende algo para alguém. Acho que isso é extraordinariamente poderoso. Sim, muito, muito poderoso. Inclusive, você citou cliente agora, é importante uma coisa que é muito relevante na hora de fazer uma venda, que as pessoas podem já levar isso como uma lição. No primeiro contato com o cliente, o quão importante é, ou de que forma tem que ser feita esse marketing no contato inicial com o cliente? A forma de abordar o cliente pela primeira vez é onde você vai abrir a porta para ele, ou você vai encontrar uma barreira que depois vai ser difícil você conseguir abrir. Então, esse primeiro encontro é muito importante. Que você pode dar de experiência para fazer esse primeiro contato com o cliente? Vamos lá. A primeira atitude que faz com que pessoas comuns se tornem vendedores extraordinários é ela ter o conhecimento daquilo que ela está vendendo. Então, é o que nós falamos lá no início da nossa conversa. Está no pilar conhecer, né? O que ela deve aprender muito e dedicar bastante tempo para se tornar bom. Não é só na parte técnica. Ela tem que aprender também como que ela se posiciona na frente do cliente. Vou voltar no início da nossa conversa. O dia a dia nos consome, nós temos problemas. Muitas vezes nós somos uma empresa, temos nossos funcionários, tem a carga do dia a dia, tem os boletos para pagar, Sim. tem aquela cobrança absurda. Isso tudo está girando em alta velocidade. Só que o cliente, ele não pode saber disso. Ou melhor, ele não pode perceber isso. Então, uma dica, não sei se vai ser a terceira ou a quarta, valiosa. Mantenha a calma. Por pior que você esteja vivendo seu momento, o cliente não tem nada a ver com isso. Então, quando você vai atender um teu cliente, ou você vai receber o cliente na loja, ou uma nova possibilidade de um consumidor de produtos da tua fábrica, você deve dar atenção total para aquela pessoa que está à sua frente. Não existe naquele momento nada tão importante do que o cliente. E antes de você vender ou falar do que você é capaz de fazer, escuta primeiro o cliente, o que ele precisa. É muito mais poderoso, Anderson, e estudos comprovam, estudos nossos, na prática, por amostragem, que quando nós temos a habilidade de ouvir atentamente o que o cliente quer, nós conseguimos vender com mais qualidade, com uma margem de lucro melhor e com a satisfação do cliente também melhor.
Porque senão a gente imagina que saímos da loja ou a gente vai atender um cliente e a gente chega e tá meio apavorado. O cliente percebe. Sim. E aí chega uma outra pessoa para atender mais tranquilo, mais feliz, mais alegre. Não necessariamente o preço dessa pessoa que te atendeu num nível de uma qualidade melhor, com mais calma, sem aquela afobação, esse, esse vendedor aqui, ele vai provavelmente conseguir fechar a venda e você não. Então, a primeira coisa é ter a noção do que você é capaz de fazer, ser muito bom tecnicamente, mas também saber ouvir o cliente. O atendimento ao cliente é um mundo separado. Totalmente. Você precisa dar atenção total para isso. Isso é muito importante, né? Você souber escutar o que ele tem a dizer e qual é a necessidade dele, você vender e se conectar com ele em cima da necessidade dele, com certeza você vai conseguir abrir aquela porta lá que você precisa, né? Para poder falar com ele. Exatamente. E a gente está num mundo hoje que nosso tempo é consumido pelas mídias sociais. Tudo é o que nós menos assim, fazemos no nosso dia a dia, se a gente for analisar bem, é parar para conversar com as pessoas, né? É, Porque a gente está tão apavorado resolvendo problemas que a gente não para muitas vezes para conversar com as pessoas. Agora, o cliente, ele é o responsável pelo sucesso ou fracasso da nossa empresa. Por ela dar certo ou dar totalmente errado, sim. né? Você até comentou no começo sobre offline, né? Marketing online e offline. Eu fiquei até curioso para saber qual que é essa diferenciação de offline, porque fica até uma palavra estranha, né? O marketing offline, hoje em dia, no mundo das redes sociais, né? Mas eu imagino que foi um marketing muito efetivo há um tempo atrás, era o único que existia, mas ele não morreu hoje em dia, ele existe, né? De uma forma muito forte, se você souber utilizar, né? De forma nenhuma. Ele continua sendo, em muitos casos, valioso para fazer com que o cliente tome uma decisão de comprar o seu produto. Marketing, não existe marketing online ou offline. O que existe são ações de marketing no online Tá, e ações de marketing no offline. sim, Por que a gente chama de offline? É aquilo que não é feito você usando a internet. São os PDVs, um carro adesivado, é uma camiseta da sua empresa, sim, né? É um boné, é uma caneca, é um orçamento muito bem montado, não aquela coisa feia que você entrega para o cliente, muitas vezes está no papel amassado. Então, vamos imaginar como que essas duas formas de marketing elas atuam. Imagina que hoje todo mundo usa mídias sociais, usa o Google, tem um site para atrair o cliente. Então a gente usa o online, porque o online não tem a barreira de funciona das 8 às 18, sim, você está ali 24 horas disponível para o teu cliente, né? Então você conecta ou atrai o teu cliente no online. Só que o show da venda, e aí eu vou falar exatamente do nosso segmento aqui de construção a seco e de drywall. Normalmente, a maior parte das vendas que um montador faz, né? Tirando as grandes contas ou as grandes empresas que os contratos são feitos e é através de pagamentos eletrônicos, mas normalmente o consumidor final, ele paga ali, passa o cartão na maquininha, né? Faz um sim. Pix. Então, não adianta você ter um site muito bonito, você ter uma mídia social, não adianta você comprar tráfego para você falar, eu tive uma ideia genial, ou uma empresa me deu uma ótima solução. Vou comprar seguidores. Porque se eu tiver bastante seguidores, representa que eu sou uma empresa séria. Só que isso é um erro que muitas pessoas estão cometendo. Não é o número de seguidores que vai dizer quem você é. É quem são as pessoas que te seguem. E como você se conecta com elas, né? Exatamente, exatamente. E aí, quando uma pessoa te conectou, ou pelo Instagram, ou mandou uma mensagem pelo site, e ela chegar até você, o que vai validar é a forma que você vai bater lá na casa dela e que você vai se apresentar. Imagina você chegar com uma roupa toda rasgada,
né? E com orçamento mal feito, desestruturado, não vai rolar. Não, não vai rolar, Não né? vai rolar, né? Então, as ações offline seriam isso, cara. Deixa eu cuidar do meu posicionamento, mas Sim. deixa eu ter um uniforme para minha equipe. Deixa eu fazer. Isso não é gasto, isso é investimento, Seria, o né? online seria abrir portas, digamos assim, né? O Exatamente. online te abre Se as tornar portas. conhecido, né? Isso. Aí você dá o atendimento pessoal para a pessoa depois. É ali que você vai realizar a venda, né? Exatamente. E tanto é verdade, porque você ainda, eu não vi que existe forma de você montar uma parede de drywall de forma online, né? Vamos lá, apertar o cliente, compra e instalou ali. É. Vai depender da tua equipe chegar lá no cliente para fazer esse trabalho. E o que vai encantar esse cliente é ele encontrou a sua marca, você está bem posicionado de uma forma honesta. Não adianta você fazer um site com fotos também copiadas ou fotos de trabalho que não é seu, né? Porque é uma propaganda que a gente chama de enganosa. Sim. Por quê? Você atraiu o cliente. Só que a hora que você chega, o cliente vai perceber. Fala, pô, acho que esse cara é da empresa É, errada. hoje em dia tem até um nome para isso aí, né? Clickbait, né? É, clickbait, é. Exatamente isso. Então, não importa se a tua foto não é profissional, se você fez com o celular mesmo, das tuas obras, cara, a única coisa, vai fotografar? Varre, deixa bonitinho, limpa, tira a vassoura. O que eu mais vejo, Anderson, é foto de obra com vassoura, cara. A vassoura sempre aparece como personagem. Então, tomando esses cuidados, cara, você tirou aquela foto com o teu celular mesmo, o cliente, ele não está comprando a beleza da foto. Aliás, quanto mais natural ele perceber que você é, né? Ou a forma que você está comunicando, mais ele vai se conectar com você. Que o cliente nada mais é do que uma pessoa igual a gente, É. né? Você falou agora bastante sobre rede social. Eu sei que até chovendo molhado, muita gente fala isso, mas não existe hoje uma empresa que não está nas redes sociais. Essa é uma forma importante de marketing e ela tem que estar bem ranqueada vamos dizer, nas exigências de uma empresa hoje, né? Sim. Ter participação nas redes sociais. Não tem como ter uma empresa e não ter uma rede social mais hoje em dia. Não, a não ser que você tenha uma empresa ou tenha um negócio que você dependa de um único cliente ou de dois, né? Mas é raro. No É. nosso segmento, é um segmento que Não é a realidade da não é maioria das realidade. pessoas, né? Não é realidade, porque a gente não vende para uma ou duas pessoas. Sim. Não é aquela venda que o único cliente teu, ele consome o suficiente para que você tenha um faturamento. Não é. Não é. O nosso público, ele vive de pegar obras. 10, 15, 20, 30, dependendo da estrutura que cada um tem. Então, você tem que se conectar com o maior número possível de clientes, né? Então, estar presente nas mídias sociais. Muita gente fala, hoje em dia site não funciona. Eu discordo. Site é o teu endereço virtual. Virtual. Ah, não, mas para mim o Instagram é o suficiente. Não é uma boa ideia você ter os teus perfis, ou só um canal no YouTube, ou só um perfil em qualquer que seja a mídia. E se de uma hora para outra, essas mídias, por alguma razão, mudam a política dela, ou eles falam, meu, cansei de brincar aqui de Instagram, essa mídia aqui não vou. Como aconteceu com o Orkut lá atrás, né? Tem gente que tá ouvindo a gente aqui nem lembra do Orkut ou nem sabe o que é. Eu já tive Então, Orkut. ter um site é importante porque ele é seu, é o teu domínio, e ali você tem muito mais controle daquilo que você está mostrando para o mundo, né? De quem você é. Sim. É, tendo já esclarecido que isso é importante ter uma rede social, uma pergunta que eu acho que hoje vale muito. Como transformar o seu seguidor em cliente? Vamos lá, primeira coisa, nunca compre seguidores. Sim, isso é importante. Regra número 1. Se você, no seu perfil, você não tem esse problema de já ter caído nesse vício de ter uma audiência que não tem nada a ver com você. Ou, segundo ponto importante,
Existem pessoas que estavam no segmento. Então vamos supor, vamos dar uma viajada aqui, Anderson. Ele era cabeleireiro. Ele tinha um salão de barbearia, que chama, né? É. E aí a vida mudou para ele. Ele teve fez um curso de drywall. Ele se apaixonou por drywall, ficou louco por drywall também. Louco E aí, pro drywall. louco por drywall. E aí ele falou: é tudo isso que eu quero. Eu quero mudar a história da minha vida. E a audiência que ele tinha no Instagram, ele pode ter 500, 1.000, 2.000 seguidores. Mas era uma audiência que estava junto com ele, porque estava em outra atividade. Então, ou ele começar a falar de uma maneira muito direta, né? Com esse público dele, ele pode ter bastante resultado, ou ele pode não ter resultado nenhum. E como então ele fala, eu não vou descartar, eu tenho 2.000 pessoas ali. Cara, começa a falar quem você é hoje. Então começa a publicar conteúdos interessantes. Começa não falar ou publicar querendo já vender. Promoção, o metro do forro de tanto por tanto. Cara, mídias sociais, e aí eu vou falar especificamente de uma que é o que dá mais resultado hoje, né? É um Instagram. E o Instagram, ele nasceu. Você sabe como que foi, o porquê que existe o Instagram? Faço a Anderson? mínima ideia. Não. É interessante. Na realidade, ele nasceu assim, com um único objetivo, que era criar uma plataforma, os criadores deles, tem uma história, se eu não me engano foi em 2010, eles estavam na praia, e lá um pôr do sol maravilhoso, e eles tirando foto, e aí falaram, caramba, a gente tinha que ter uma plataforma que a gente pudesse jogar todas essas imagens como se fosse um grande álbum. Então, o Instagram, na realidade, ele é nativo de você compartilhar emoções, compartilhar momentos. Claro que nós, seres humanos, nós somos criativos, e aonde tem pessoas, tem negócios, né? É. E a gente falou, colocar foto é legal, mas por que não começar a fazer conteúdos para mostrar quem eu sou e talvez até começar a vender, né? Mas nativamente, as mídias sociais é para você compartilhar suas emoções. Isso tanto é verdade que se a gente for observar, e quem está ouvindo aqui o podcast pode fazer esse teste, e você olhar pessoas que têm muito resultado nas mídias sociais, independente de número de seguidores, pessoas que têm resultado, que têm um público engajado, eles não tentam vender nada, eles contam a história deles, o que eles estão vivendo naquele momento. E tem um roteiro, eles têm o que a gente chama de linha editorial. Se você era cabeleireiro e você mudou, fala daquele segmento só. Não fica uma hora, agora eu tentei ser um instalador ou um montador de drywall. Não deu certo. Aí daqui a pouco você vai lá e vai vender figurinha. Aí daqui a pouco você vai vender camiseta. Tudo que você coloca, os próprios algoritmos do Instagram, eles não vão dar consistência para a tua página. Porque nem você mesmo sabe o que você está oferecendo. Sim. Né? Ô Sidney, antes de terminar, eu queria que você falasse para quem está assistindo a gente, para os montadores, lojistas, qual que é a melhor dica que você poderia dar de marketing para eles? Uma dica final que pudesse ajudá-los no dia a dia deles. Vamos lá. A dica mais poderosa e que talvez ela represente as 7 dicas, né? Seria, primeiro, realmente conhecer quem você é. Conhecer exatamente, não de uma forma superficial. Não estando ali trabalhando de uma forma onde você fala, a única coisa que eu estou fazendo é ganhar o meu sustento. Se você quer crescer profissionalmente e se você quer, quase como mágica, em pouquíssimo tempo, fazer com que você comece a ser respeitado no mercado e essa mudança faça com que você comece a se conectar com o teu cliente certo, é dar uma pausa,
parar realmente e fazer uma autoanálise de quem você é hoje, da onde você veio, e aí traçar um que a gente chama de linha editorial. O que eu quero para mim? O que eu vou fazer da minha frente? Qual é o meu cliente? Eu conheço inúmeras pessoas que chegaram até a mim e falaram assim, eu preciso aumentar meu faturamento. E aí, durante a conversa, Anderson, a gente descobriu que a pessoa, na realidade, ela estava totalmente descontente com aquilo que ela estava fazendo. Mesmo dentro de um nicho, ela estava atendendo, por exemplo, clientes corporativos, só que, na realidade, o que ela gostava era de atender o cliente, o consumidor final. E aí, qual que foi a mudança de chave e que melhorou tudo na vida dela? Foi ela ter a coragem de falar, a partir de hoje eu vou usar uma palavra mágica. Sabe qual que é? Não. Saber falar não. Se eu estou fazendo alguma coisa que não está me dando resultado, ou eu estou, como diz, alavancando, ou eu só estou empilhando problemas, eu resolvo o problema hoje, só que eu sei que lá na frente o problema vai voltar, eu não vou prosperar. E aí não tem estratégia de marketing, não tem site maravilhoso, não tem quantidade de dinheiros que você colocar em link patrocinado que vai fazer você ser próspero. Para o que você está fazendo, olhe o que você gosta de fazer e aí crie uma linha em cima disso. Um exemplo claro, corporativo dá muita dor de cabeça ou é sempre uma negociação, jogo o meu valor lá para baixo, eu não aguento mais. Cara, para. Nós temos o livre-arbítrio de tomar nossas decisões. E toda decisão, ela é uma escolha que ela dói no primeiro momento, mas ela deixa cicatrizes, e cicatrizes, elas não doem depois que o tempo passa. O que dói é ferida. Então, não adianta a gente estar fazendo algo que está doendo na gente. Para, né? Muda o rumo. E aí, naquilo que você for fazer, aí você faz toda a lição direitinho. Cara, melhora o teu posicionamento, o que você combinar com o teu cliente, entrega. Faça a sua presença ser memorável, porque o melhor marketing não é aquilo que a gente faz ou tenta fazer. O melhor marketing é o que o nosso cliente vai falar quando a gente não está perto dele. Não existe marketing melhor ou estratégia que funcione mais. Cara, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado demais. Eu que agradeço, Anderson. Agradeço muito. Deixa uma mensagem final, agradecimento aí. O que você quiser falar, a casa é sua. Vamos lá. Minha mensagem final é: nunca desista. Por mais desafiador que seja o momento que você está enfrentando, ou por mais obstáculos que você possa estar tendo aí na sua vida, se você acredita, você está aqui no segmento de construção a seco, no segmento de drywall, e se você está assistindo esse podcast, é porque por alguma razão, né, Anderson? Essa pessoa está conectada a esse mercado. E os primeiros movimentos que a gente faz, ou vamos dizer, não é 1 ano, 2, tem gente que para ter sucesso, ou para ter aquela virada de chave, onde que parece que magicamente tudo começa a dar certo, não é do dia para a noite. Qual que é a razão principal do sucesso? É você ser perseverante, você ter fé, ser resiliente, não cair 2 vezes no mesmo erro, não copiar de forma nenhuma o que você está enxergando no mercado, porque talvez o melhor palco, o que você vê muitas vezes naquela pessoa que você acha, aquele é um concorrente meu, então eu vou copiar o que ele está fazendo, talvez você vai descobrir que os teus bastidores é muito mais bonito do que aquele palco que hoje, pelas tuas dificuldades, você acha que é feio ou que é chato. Não, olha as tuas possibilidades e aonde você está. E com certeza, exerça o poder de se conectar com as pessoas. Então, deixe seu comentário aqui, diga o teu momento, interaja, né, Anderson, com as outras pessoas que estão aqui. Olha aí, tem comentários. Vai lá, clica, vê quem é aquela pessoa, vai no canal dele, dá um alô para ele. Porque se você fizer isso com vários, outras pessoas vão fazer com você.
Então, às vezes você está num caminho que você fala, não tenho saída. E do outro lado tem uma pessoa que precisa exatamente do seu trabalho, da sua habilidade para que você tenha resultado. Sim. Vocês ouviram o que o Sidney falou, isso é muito importante. Não desistam. Busquem seus sonhos. Vão em busca do que você deseja, do que você acredita. Qualquer atitude, seja lá do que for, entenda que por trás de cada ser humano, grandes batalhas estão sendo travadas. E você, nós podemos ser uma ponte, né? Ou um caminho para ajudar as pessoas, muitas vezes, só levar ela por um trajeto e a gente pode conseguir mudar a história de vida de uma pessoa. Sim. E é isso que vale a pena. É isso aí. E se precisar, pode vir com a Max Crew. Vem comigo, ó. Aqui é top.